Ok, hoje nós estaremos então trabalhando a pergunta de número 29 do nosso breve catecismo. Pode ler, por favor, Vilmar? Está no jeito aí ou não? Como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? Ok, e a resposta é? Tornamos-nos participantes da redenção adquirida por Cristo pela eficaz aplicação dela a nós pelo seu Santo Espírito. Bom, aqui uma definição, né? A participação da redenção que Cristo constituiu em nosso favor se dá de forma espiritual. Isso para nós é de suma importância. Não é meramente a participação, o envolvimento com algo religioso, como seja lá qual for a denominação, mas a maneira de se estabelecer a redenção, a remissão dos pecados é por meio do Espírito Santo. E não por meio de qualquer ministro, seja pastor, qualquer um, né, determinando, inserindo, outorgando salvação na vida de alguma pessoa. Nós somos completamente dependentes da ação do Espírito Santo. É óbvio que os ministros farão a sua função de ministração sobre alguém, como por exemplo no ato do batismo, como na ministração da ceia, esses sacramentos que o Senhor nos instituiu e que nós cremos que são meios do Senhor abençoar o seu povo, ministrar graça. Mas de maneira alguma o homem, apenas o homem e apenas o rito vai determinar aquilo que só o Espírito Santo realiza. Isso para nós tem que ficar bem claro, né? Bem estabelecido. Alguns versículos que fundamentam essa compreensão, por exemplo, João, capítulo 1, versículo 12. Vamos ver. Quem pode ler, por favor? Alguém lê. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha que o evangelista João, é o apóstolo João aqui, ele está deixando evidente para os leitores da sua carta como se dá a salvação. Então João está aqui descaracterizando a salvação como relacionada, vinculada a um povo, no caso os judeus, né? Ele está descentralizando daquele povo e está abrindo para o agir de Deus. Como o Senhor Jesus muito bem ensinou que a salvação, a sua graça, seria amplamente reconhecida pelos ímpios, por pessoas distantes. E aqui o Senhor nos mostra que a forma como isso se estabelece é pelo poder de Deus. Se o poder de Deus não agir, o homem fica na mesma resolução dos que o rejeitaram. Muitos rejeitaram a Jesus Cristo. Como explicar isso? Como explicar a rejeição de Deus que nunca pecou, encarnado e assim nunca pecou, comunicando a sua eterna e infalível palavra, manifestando tantos sinais e tantos e tantos e tantos e tantos naqueles dias, sejam judeus religiosos ou romanos idólatras, gregos, todo o contexto da época, eles não reconhecerem a Jesus Cristo como Salvador, como aquele que foi enviado para assumir a culpa da humanidade. Em tudo aquilo que ele disse e demonstrou, só tem uma explicação. Se o poder de Deus não agir na vida de alguém, não vai ter pregação que funcione. Eles decidiram, eles amaram mais as trevas do que a luz, é o que o próprio evangelista João afirma. Exatamente. E o que o nosso Senhor Salvador afirmou posteriormente? Que eles não creram, porque assim estava escrito. Então, para nós é importantíssimo esse tempo de estudo, de meditação na palavra, de pegar o Evangelho de João e caminhar, de pegar os Salmos e caminhar, como estamos fazendo Provérbios e caminhar. Aqui, pegar a nossa confissão de fé, que não é a palavra de um profeta, é a organização do que cremos a partir das Escrituras e meditar com calma.
Porque se alguém fizer uma afirmação teológica somente a partir de um versículo, como por exemplo, eles são responsáveis porque eles amaram, sim, eles são responsáveis, mas eles poderiam decidir por Jesus Cristo a partir de um único versículo, aí nós encontramos deficiência. Porque tem tantos outros, inclusive em profecias, que anunciaram, não crerão. Então, o homem está completamente dependente do agir de Deus. Ok? Alguém quer comentar algo? 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Né? Então, algo que fica tão evidente. Jesus não foi para uma tribo distante que não cultuavam como eles cultuavam, que não tinha templo como eles tinham, que não tinham os termos da aliança, as escrituras como eles tinham. Jesus não foi para uma cultura completamente estranha. Ele foi para os seus. Aqueles que meditavam nesse texto. Aqueles que, enfim, foi para os seus. Eles tinham tudo, teoricamente, para receber a Jesus Cristo e assim serem salvos. Não receberam. Para nós isso é evidência. O favor do Senhor não se estabeleceu ali, né? Aqui, um comentário de João Calvino, e eu recomendo muito que se leia João Calvino, não como um profeta, mas como um bom teólogo, alguém que nos instrui de forma tão brilhante em tantas coisas. O termo universal, alguém lê, por favor, Elifas. Sim. O termo universal, tantos quantos, sugere uma antítese, ou seja, os judeus foram dominados por uma cega jactância, como se Deus fosse somente deles. E, assim, o evangelista declara que sua sorte se reverteu, pois os gentios preencheram a vaga deixada vacante pelos judeus deserdados. Pois é, o evangelista João apresentou um problema. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Versículo 12, uma solução. Algo acima da rejeição daqueles judeus. Todos quantos o receberam. Aqui é esse tantos quantos que Calvino observa. Em antítese, ou seja, de uma forma contrária, para explicar o que estava acontecendo ali. Os judeus estavam em uma cegueira. E essa cegueira estabelecida pelo próprio Deus para que não crescem. E assim as escrituras se cumpriram. João capítulo 3, versículos 5 e 6, já está aí? Pode ler, por favor. É um texto que fundamenta um pouco mais essa compreensão. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Pronto, tem algo aqui estabelecido que no reino de Deus não adianta ser filho de alguém, neto de alguém. Mas o meu tataravô era alguém incrivelmente usado por Deus. Ok, você tem que nascer de novo. A graça do Senhor tem que se estabelecer na vida dessa pessoa. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ponto. Pode entrar em alguma denominação, inclusive a IPB? Pode, consegue. Pode. Mas no reino de Deus, naquilo que é amplamente acima e distante da nossa gestão, não funciona. Para se estabelecer acesso ao reino de Deus, tem que desfrutar da redenção de Jesus Cristo. Quem aplica essa redenção? Está aqui, o próprio Espírito Santo. Quem não nascer da água e do Espírito. Em suma, tem que nascer de novo do agir do Espírito Santo. O que explica de forma contrária a esse novo nascimento, a essa ação que vem do alto. O que é nascido da carne é carne. Em outras palavras, filho de algum Lisboa é só um Lisboa. Filho de um da descendência de um renomado, uma linha sacerdotal dos judeus, é somente uma linha. Não se estabelece absolutamente nada que o possibilite o reino de Deus. Pelo menos até que desfrute de um novo nascimento, como João aqui apresenta, nascer do Espírito, nascer do alto, nascer do eterno, nascer daquele que aplica em nossas vidas a justiça de Cristo.
Ok? Alguma pergunta? O nascido da carne é apenas descendente de alguém. O reino de Deus não se organiza de baixo para cima. Ou seja, a linhagem humana não formará, ainda que com qualquer quantidade, com qualquer tecnologia, com qualquer poder, o reino de Deus. Os homens se organizaram e no mundo há paz. E as enfermidades agora se encontra solução para tantas enfermidades que até então não existia. Os famosos, aqueles que possuem tantos recursos, os empresários estão enviando muito recurso para os mais necessitados. O mundo está em paz, o reino de Deus se estabeleceu entre nós. Não. Tem que ser por meio de Jesus Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, para que se estabeleça pertencimento ao reino de Deus. Pastor, ali quando ele fala do Espírito, sim, a gente entende que é o Espírito do próprio Deus, né? Mas não nascer da água, ela tem alguma simbologia? Em que sentido a água? Tem discussão teológica sobre uma harmonia com a prática do batismo, aos que defendem dessa forma. Por exemplo, eu meditando nesse texto, tem um teólogo muito bem quisto entre os reformados também, obviamente, chamado Martin Bucer. Né? Então ele acreditava que esse texto ia nessa linha do batismo. Havia harmonia entre a fé já desfrutada e aplicada no sacramento, na obediência da prática do batismo, testemunho público de que essa vida foi por Deus regenerada. E o Espírito Santo, obviamente, agindo na vida deles. Ok. Calvino já pensa que a ação da água, o nascer da água e do Espírito, é obviamente tudo que é espiritual, uma coisa não está desassociada à outra, mas que é a palavra. A palavra trazendo para o indivíduo essa percepção, essa clareza de algo que ele de fato é, talvez pecador, que precisa de um Salvador, e aí a pessoa está nascendo desse contexto. Que tudo é, obviamente, obra do Espírito Santo. Né? Agora, também a possibilidade de que da água e do Espírito ser um reforço para a mesma coisa, como sendo que batismo, nascer da água, está atrelado, ligado a um batismo que o Espírito Santo realiza na vida da pessoa no ato do novo nascimento. A Bíblia também sustenta que nós fomos batizados todos no Espírito Santo. E isso de forma que foi em um momento, não como uma segunda bênção defendida por tantos, mas que fomos batizados quando o Espírito Santo nos regenerou. A Bíblia nos trazendo palavras para a nossa compreensão do que acontece de forma tão poderosa. Ok? Deixa eu ver. Esse texto aqui, dá um avanço aí, até auxilia um pouquinho nessa compreensão de que a aspersão de água está em harmonia com o agir do Espírito Santo. O Grant Osborne, estou falando de forma portuguesada mesmo, né? Grant Osborne disse assim, quer ler, Gelson? Sim. Por favor. A água, como significado limpeza espiritual, é parte da vinda do Espírito em Ezequiel 36.26 e 28. Eu irei aspergir água limpa em você e colocar um novo espírito em você. A imagem do nascimento de cima, como um novo nascimento de purificação do Espírito, brota diretamente de Ezequiel. Olha que profecia interessantíssima, né? Da parte de Ezequiel, que associa a aspersão de água, Deus falando, né? Não é meramente o homem. Deus falando o que faria e o resultado disso. A ação de uma aspersão de água como a ação do Espírito Santo na vida do povo. E no capítulo 37 de Ezequiel, a gente se lembra que é o Vale dos Ossos Secos. Tem um poder de Deus agindo ali e pessoas mortas voltam à vida.
Os esqueletos, os ossos se juntam e Deus gera a vida. Aqui defendido que toda essa ação de pessoas mortas vindo à existência tem cumprimento na ação regeneradora, vivificadora do Espírito Santo. No versículo 36 ele coloca que tira o coração de pedra e coloca de carne. Exato. É o que exatamente acontece conosco. Um coração de pedra para ilustrar resistência, impossibilidade dessa contrição, de um auto-reconhecimento de que é um pecador e que precisa de um Salvador. Então eu preciso de um Salvador, então vou aplicar minha fé, sei lá, em alguém que esteve entre nós e que morreu e ficou nisso, morreu. Não. Coração contrito, coração de carne, para reconhecer a sua miséria, a sua necessidade crítica de um Salvador. Quem é esse Salvador? Pode ser algum outro? Não, somente Jesus Cristo. É por meio de Cristo que se estabelece a salvação, a redenção. Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha aqui o agir do Espírito Santo nesse contexto de aplicação da obra salvadora relacionado com purificação, relacionado com água mesmo. É interessante a palavra lavar. Então, para nós, há uma harmonia entre o AT, né, as profecias e aquilo que, de fato, estava sendo ensinado por João. O agir de Deus sendo ilustrado como um ato de limpeza, de batismo, de ação nas águas. Quantas águas nós precisamos para simbolizar algo que só Deus pode fazer? Né? Nós precisamos de água para o testemunho público, para a nossa prática de fé, de que o agir de Deus é confirmado em nossas vidas. Que nós estamos em harmonia com a aliança, estamos crendo na ação salvadora de Jesus. O versículo 6 complementa, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso sustenta a centralidade em Cristo, a centralidade da salvação em Jesus Cristo. Não se dá por meio de nenhum outro. Nenhum familiar de Cristo, nenhum discípulo de Cristo. Quando o assunto é salvação, isso somente se dá por meio de Jesus. Eu creio em Jesus, mas também creio que o homem tem que passar por muitas vidas para haver um processo de purificação da sua alma, da sua essência. A obra de Jesus Cristo seria vã. Aquilo que Jesus Cristo realizou e que é aplicado em nós por meio do Espírito Santo é de uma vez por todas, para sempre, eternamente. Isso para nós é um descanso. E eu falo isso para que nós aqui e alguém que possa ver a gravação em algum outro momento tenha a possibilidade de ver algo que talvez nunca tenha ouvido, mas que a palavra de Deus nos sustenta, que a Bíblia nos afirma em grande harmonia sobre como se dá o agir de Deus em nós. Vamos aplicar esse conteúdo? Viva a novidade de vida. Nessa noite estamos entre os irmãos da congregação e isso para nós nos leva a essa aplicação. Viva a novidade de vida. Foi estabelecido um novo nascimento. Tem poder de Deus já estabelecido, né, fundamentado, que agiu e continua agindo, que é a ação regeneradora do Senhor. Fomos libertos do poder do pecado. E agora, como viver essa nova vida? Um texto que nós não lemos e que foi citado lá no comentário, texto de Tito,
Deixa eu voltar aqui, pegar a referência certinha. Tito 2, de 11 a 14. Olha o que diz esse texto e como a palavra nos orienta sobre como viver agora que eu nasci de novo. Como viver, já que o Espírito Santo agiu em minha vida. Diz assim, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se nós definirmos que todos são absolutamente todos, então está feito. Todos os homens, e aí entende-se, de toda a terra, eles foram salvos. Porque porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então esse todos aqui tem uma particularidade. Tem algo a se observar. É assunto para um outro momento. Né? Mas o que nos é de suma importância aqui é essa compreensão de que a graça se manifestou. Não é o reconhecimento do que alguém fez, a menos que esse alguém seja Jesus. Versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Quanta coisa tem para argumentar aqui nesses versículos, né? Mas até aqui nós vemos que aqueles que foram agraciados com a aplicação do Espírito Santo nessa salvação, para a salvação, eles praticam uma negação, uma renúncia daquilo que é impiedade. Uma prática indiferente com aquilo que de Deus procede, aquilo que está escrito. Como eu sei o que Deus espera de mim? Aqui. Paixões mundanas. Muito claro, não é? Naquela época eles já tinham paixões mundanas. Claro, sempre existiu. Aí como viver? Vivamos no presente século, seja naquele, seja hoje, e daqui a 500 anos estarão lendo esse mesmo texto e aplicando para o seu século, o seu tempo, essa palavra antiga, porém eterna. A maneira de se viver é com dedicação, é de forma justa, sensata, piedosa, ou seja, com sabedoria, com temor a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas. Se dedicando, porque por isso as renúncias se estabelecerão. Versículo 14, o qual a si mesmo, falando de Jesus Cristo, defendido aqui como o grande Deus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar. O povo de Deus é um povo separado, tem que estar atento. Tem que estar atento quanto a isso. Para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso, e aí, de boas obras. Harmonia com o todo. Boas obras para Deus, que nós precisamos praticar, está relacionado com essa possibilidade e dever que nós temos de santificação. Vamos orar, vamos apresentar ao Senhor o nosso desejo, o nosso interesse de caminharmos na limpeza, de testemunharmos a Jesus Cristo. O Senhor está conosco e Ele nos auxilia para essa santificação. Vamos orar.